Oferta dos Emirados Árabes pelo Caio Rosa foi aceita pelo Cruzeiro, também tem proposta por Kaká e coletiva do David sobre os assuntos do futebol do Cruzeiro são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Rapaziada, então sem lero-lero, indo pro primeiro tema do vídeo de hoje, que é com respeito à coletiva que o David deu para toda a torcida do Cruzeiro na tarde de ontem. Boa parte da torcida vinha questionando, né, essa ausência do David aí frente às câmeras para dar um parecer para nós torcedores sobre vários assuntos envolvendo o futebol do Cruzeiro, que até então era uma incógnita, mas na minha opinião, mesmo com ele aparecendo, as perguntas ainda continuam sem respostas. Achei ele muito superficial em todas as respostas, não adentrando os temas perguntados. As perguntas foram respondidas ali, o básico, sabe, o feijão com arroz, não deu detalhe, não se preocupou em explicar de uma forma mais profunda para nós torcedores, que, ressaltando, sempre fomos muito pacientes e muito compreensíveis com o momento do Cruzeiro, mas eu acho que essa coletiva dele, pelo menos para mim, foi uma decepção muito grande. Eu vou adentrar em 3 temas da coletiva, e o primeiro deles é com relação ao Claudinho, que segundo o David foi disputado por muitos clubes ali no início da temporada. Ele tinha feito um bom campeonato paulista, então isso despertou interesse de vários clubes, mas de acordo com o David, o projeto de carreira que o Cruzeiro fez para o atleta o chamou muita atenção. Com isso, o Cruzeiro acabou conseguindo contratar o Claudinho. E aí eu te pergunto, para que tanto esforço assim se o menino sequer joga no time do Cruzeiro? A gente vem tendo aí o Maurício Regis oscilando demais durante toda a temporada, em muitos momentos bem abaixo da média, desconsiderando o último jogo, porque foi uma partida fora da curva do Cruzeiro, onde todo mundo jogou bem, mas desde então o Maurício Regis vem deixando muito a desejar e o Claudinho sequer teve uma sequência para poder mostrar seu futebol. Ele sempre entrava ali nos finais dos jogos, faltando 10 ou 15 minutos, mas ainda assim muito pouco participou dos jogos no Cruzeiro. Então, um esforço tão grande desse do Cruzeiro, um jogador que fez um ótimo campeonato paulista, que foi despertado interesse em outros vários clubes, por que o Claudinho não tem uma sequência no time do Cruzeiro? Então ele não explicou mais nada sobre isso, falou apenas que o jogador foi muito disputado e que o Cruzeiro conseguiu contratá-lo. Então é mais uma interrogação que ainda perdura no ar aí, o porquê do Claudinho não ser aproveitado no nosso time. Um segundo ponto da coletiva que eu achei interessante, mas que infelizmente não me esclareceu muita coisa, foi com relação aos jogadores remanescentes da temporada passada, jogadores que vêm enfrentando resistência por parte da torcida, como por exemplo o Henrique e Ariel Cabral, e o próprio Sassá, que divide opiniões, mas fato é que o David disse que esses jogadores não têm problemas técnicos. O David disse que foi feita uma análise que da parte técnica não há deficiência por parte desses jogadores e apenas problemas extracampo com relação ao Sassá. Eu acredito que ele disse ter conversado com o atleta em off para resolver essa questão aí, mas que na parte técnica nenhum dos jogadores remanescentes deixaram ou estão deixando a desejar. Aí eu te pergunto, será que o Henrique, será que o Cabral e o próprio Sassá, será que esses jogadores fizeram por onde na parte técnica dentro de campo para merecer uma vaga no elenco do Cruzeiro? O Henrique já tá mal há pelo menos 2 temporadas. O Ariel Cabral, a última vez que ele jogou bem pelo Cruzeiro foi naquela final de Copa do Brasil. Então assim, são jogadores que não fazem por onde. Não é por meritocracia que eles estão no Cruzeiro, e sim talvez por falta de opção em emprestá-los para outros clubes, talvez pelo fato do Cruzeiro estar devendo dinheiro a eles aí de imagem, de salários atrasados. O clube tem que aceitar algumas condições e tem que aceitá-los no elenco. A gente nunca sabe, na verdade, o que acontece nos bastidores do futebol, apesar dessa diretoria do Cruzeiro pregar sempre a transparência, mas eu tenho para mim que a transparência para com o torcedor nunca vai existir 100%. Então são grandes questões que a gente não vê sendo respondidas e que a gente pelo menos esperava que o David nessa oportunidade pudesse esclarecê-las um pouco para a gente, mas na minha opinião, como eu já disse aqui, as respostas do David foram todas muito superficiais. Ele não adentrou nos assuntos como deveria, ou pelo menos como nós torcedores esperávamos, né? Então os casos de permanência como Henrique e Cabral no elenco é mais uma questão aí que vai ficar de forma obscura para nós torcedores. E o que eu achei mais absurdo da entrevista, cara, eu não sei se vocês vão concordar comigo, foi quando ele foi perguntado com relação ao Zé Eduardo. Ele disse que o Zé Eduardo foi emprestado para a América
América de Natal, até aí todo mundo tem muita consciência disso. Disse inclusive que no contrato o Cruzeiro tinha uma cláusula que caso o Cruzeiro quisesse ou precisasse do atleta, ele poderia solicitar a qualquer momento, só que isso aconteceu e na prática não foi bem assim. O Cruzeiro parece que não tinha essa cláusula em contrato, até porque o Cruzeiro acabou abrindo mão de porcentagem dos direitos do atleta para a América de Natal, para que a gente pudesse contar com esse retorno dele nesse momento, e ele só disse isso, exatamente isso, que o jogador foi por empréstimo e que o Cruzeiro poderia requisitá-lo a qualquer momento. Como que ele tem coragem de apenas responder isso, uma vez que está todo mundo ciente que não foi isso que aconteceu, cara? Eu acho que é uma falta de respeito muito grande para com nossos torcedores, é o Cruzeiro nos fazendo de besta mais uma vez. Todo mundo sabe o que aconteceu e o David simplesmente foi completamente superficial na resposta. Por que ele não admitiu, cara, que o contrato foi feito de forma prejudicial ao Cruzeiro? Por que ele não admitiu que essa negociação com a América de Natal acabou lesando o Cruzeiro de certa forma, porque a gente teve que abrir mão de parte de um jogador que já era nosso para poder contar com ele nesse retorno, e ressaltando também que o Zé Eduardo sequer foi relacionado para a nossa próxima partida contra o Cuiabá amanhã pela Série B. Isso mesmo, segundo jogo que o Zé Eduardo poderia já estar atuando pelo Cruzeiro e ele sequer foi relacionado entre os jogadores disponíveis para a partida. Então são questões que, pelo menos para mim, enquanto torcedor, continuam obscuras, sem respostas. Esperava muito mais dessa coletiva do David, esperava que ele desse uma explicação melhor para nós torcedores, que ele adentrasse mais nos assuntos, que não fosse tão superficial como foi, mas parece que ele estava ali apenas cumprindo um protocolo, sabe? Por obrigação, sem vontade nenhuma de explicar pra gente o que de fato vem sendo feito com relação ao futebol do Cruzeiro, e isso para não comentar perguntas sobre o Matheus Índio e tal, que a gente não sabe, não dá para criticar um menino também sem vê-lo jogar. O histórico não é favorável, não ajuda muito, não causa grandes expectativas, mas eu tô tentando olhar pelo lado positivo. Assim como a contratação do Ayrton não foi uma coisa de encher os olhos de nós torcedores, ele tá mostrando dentro de campo que tem características boas, tem qualidades, tem personalidade, então vamos torcer para que o Matheus Índio encaixe nesse time do Cruzeiro também, e que assim como o Ayrton, que veio sem nome, sem prestígio e num custo-benefício muito bom, que o Matheus Índio consiga agregar ao nosso elenco também, porque toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Pessoal, e mais uma vez começam a chegar propostas por nossos jogadores jovens que vêm se destacando de alguma forma no time do Cruzeiro. A proposta pelo Kaká dessa vez vem dos Estados Unidos, mais precisamente do Portland Timbers, no valor de 2 milhões de dólares, o equivalente aí aproximadamente a 11 milhões de reais. Vale ressaltar que o Cruzeiro já havia recebido meses atrás propostas do Atlético Paranaense e de outros clubes em valores superiores e não negociou o atleta na ocasião, então eu não vejo o porquê do Cruzeiro negociá-lo nesse momento por um valor inferior. Inclusive, essa proposta de 2 milhões de dólares ou 11 milhões de reais já foi descartada pela diretoria do Cruzeiro. O Cruzeiro almeja conseguir mais dinheiro no Kaká e eu acho que não é nem o momento de negociá-lo. Ele tem muito a agregar ao nosso elenco nesse momento na Série B, é uma disputa longa que vai ter muitos jogos ainda e o Kaká é muito promissor, fazendo uma temporada boa aí, tem tudo para esse valor de mercado dele dobrar, triplicar, então todo mundo já sabe da qualidade do Kaká, ele já vem sendo observado há muito tempo e eu acho que o Cruzeiro acertadamente recusa essa proposta no momento que o clube precisa de dinheiro, mas eu acho que é um investimento o Cruzeiro manter o Kaká nesse momento, porque ele vai valer muito mais daqui a uns meses. Então, acerto da diretoria do Cruzeiro, na minha opinião, por mais que esteja precisando de dinheiro, acho que foi acertado a manutenção do Kaká no time do Cruzeiro. E o Al-Sharjah dos Emirados Árabes acaba de fazer uma proposta que foi aceita pelo Cruzeiro no valor de 600 mil euros por 80% dos direitos do nosso atacante Caio Rosa. O Caio Rosa, esse mesmo, recém-promovido do Sub-20, que chegou a participar da última partida da nossa vitória por 3-0 sobre a Ponte Preta, recebeu essa proposta de um valor muito baixo, apenas 3,3 milhões, e o Cruzeiro já aceitou a proposta, mas o que vem pegando na negociação para que ela seja concretizada é o salário entre Caio Rosa e o clube dos Emirados Árabes. O Caio Rosa não está muito empolgado com a proposta financeira, então aparentemente ele recusou, mas por parte do Cruzeiro a notícia que foi veiculada pelo Super Esportes é que o Cruzeiro já tinha aceitado a proposta. Na minha opinião, é um absurdo o Cruzeiro aceitar uma proposta dessa, é um valor muito baixo para um jogador que é sim promissor,
tem passagem por seleções de base, vinha muito bem no Brasileiro Sub-20, fazendo 2 gols em 2 jogos e 2 excelentes partidas, e a diretoria do Cruzeiro aceita uma proposta michuruca dessa de 3 milhões de reais e demonstra para o jogador que ele não é bem valorizado dentro do próprio clube. O Cruzeiro não sabe valorizar os seus ativos. Há quem defenda a tese de que o Cruzeiro precisa de dinheiro urgente nesse momento, e eu concordo, acho que a situação está bem clara para todo mundo, mas 3,3 milhões num jogador como o Caio Rosa, velho, que vinha sendo destaque, que tem passagem por seleções de base, você percebe nele que ele é um jogador muito técnico, tem o drible, não é fácil achar jogador assim, e o menino com 19 anos aí sendo vendido a um preço tão michuruca desse, na minha opinião, é uma má administração do Cruzeiro em não saber valorizar os seus ativos. Por eu entender que isso é um mau negócio para o Cruzeiro, eu vou torcer muito para que Caio Rosa e o time árabe não cheguem a um acordo financeiro, que o negócio mele, porque eu tenho certeza, cara, eu tenho convicção que o Caio Rosa tem tudo para evoluir nesse time do Cruzeiro, tem tudo para se valorizar ainda mais, então eu não gostaria que esse negócio se concretizasse, mas como a reportagem do Super Esportes disse, o Cruzeiro já aceitou a proposta e agora a negociação fica entre Caio Rosa e o clube árabe para acertar os detalhes financeiros. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, trazendo algumas das notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike, a crítica é sempre bem-vinda também. Se possível, se inscreva no canal e, como eu sempre digo, use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.